Eu vou votar não porque, em primeiro lugar, estamos perante uma falsa questão. Nunca haverá possibilidade de escolha. Se os advogados abandonarem a sua caixa de previdência, a sua caixa de previdência a prazo morrerá. Portanto, em primeiro lugar, é a razão pela qual voto não. Em segundo lugar, porque a caixa de previdência dos advogados e solicitadores é uma solução muito melhor do que a integração no regime geral. A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, a nossa CEPAS, defende a nossa independência. É um sistema de reforma que tem funcionado bem, é um sistema que se tem vindo a aperfeiçoar no sentido de acrescentar à reforma um conjunto de benefícios sociais que têm a ver com a maternidade, que têm a ver com a doença, têm a ver com o internamento, têm a ver, de uma forma geral, com a incapacidade de trabalhar. É um sistema que permite acumular benefícios, isto é, podemos estar a receber valores da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e continuar a trabalhar. É um sistema que trata as pessoas na hora, isto é, um sistema pontual, que garante o pagamento das reformas a partir praticamente do dia em que elas são pedidas, ao contrário do que acontece no regime geral da Segurança Social, onde, como se sabe, as pessoas esperam meses e às vezes anos pela sua reforma, e é um sistema que garante a nossa liberdade e a nossa autonomia. Garante a nossa liberdade e garante a nossa autonomia. Naturalmente poderá ser aperfeiçoado, mas é o nosso sistema, é o sistema no qual nós conseguimos mandar, é o sistema que revela a solidariedade entre advogadas e advogados e é o sistema que garante que a nossa profissão nunca seja uma profissão amestrada, nunca seja uma profissão conquistada e capturada pelo poder político. Mas ainda se nos dessem mais regalias, melhores reformas, melhores expectativas, maior sustentabilidade, bom, ainda se poderia admitir, de um ponto de vista estritamente económico, a possibilidade de mudarmos. A verdade é que nós temos melhores reformas, melhor tratamento, maior longevidade, maior garantia de sustentabilidade, como dizem todos os estudos atuariais. Portanto, ainda que o referendo, só por si, nos conduza sobretudo a um impasse, porque se o sim ganhar, ficamos numa enorme incógnita, porque ninguém sabe o que vai acontecer aos nossos descontos. Ninguém sabe o que acontecerá aos atuais reformados e reformadas que estão a receber as suas pensões e que ficariam sem saber o que lhes iria acontecer. Ninguém sabe verdadeiramente qual seria a carreira contributiva. Veríamos seguramente aumentar o limite para a idade da reforma. E, portanto, nada de bom isto poderá trazer. Trará indefinição, perda de valor, perda de qualidade, perda de independência. Portanto, não encontro neste referendo, ou seja, no resultado positivo deste referendo, nada mais do que incerteza e degradação das nossas condições a todos os níveis. Parece-me que se trata de um fenómeno conjuntural, de haver, sobretudo por causa da pandemia, muitas e muitos advogados que têm dificuldade em pagar o valor mínimo. Mas isso é algo que terá de ser ultrapassado quando pomos os olhos no futuro, terá de ser ultrapassado com a revitalização da atividade económica e não poderá ser um epifenómeno pontual que vai estragar, escangalhar, arruinar uma boa solução. Isto, para mim, é fundamental. Estamos a ir atrás de uma ilusão, estamos a entrar num buraco negro, num túnel em que não se vê qualquer luz no fundo, estamos, ao fim e ao cabo, a apostar numa espécie de roleta russa no que diz respeito à nossa carreira contributiva do presente e às nossas reformas no futuro. Eu tive uma experiência antes de beneficiário como bastonário. Enquanto fui bastonário da Ordem dos Advogados, o Governo, na altura presidido por José Sócrates, tentou anexar a nossa Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Tentou integrá-la no regime geral. E eu tive a honra de me bater contra o Governo e contra esse propósito do Governo. Porque já nessa altura se previa a necessidade de levar aquilo que era bom na nossa Caixa, de levar as nossas reservas, levar o nosso potencial contributivo para introduzir num sistema bem pior do que esse e que por isso precisava dessa vitamina. Eu tive essa experiência como bastonário que ainda hoje recordo com orgulho. E na altura, unido com a própria Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, fizemos frente a essa tentativa de apropriação do Governo, que aliás já tinha feito o mesmo
com outras caixas, deixando praticamente a única sobrevivente a nossa. Um sistema privativo, embora público, privativo para nós. Como beneficiário, felizmente não tenho tido muita necessidade de recorrer à assistência, mas, naturalmente, quando nasceram os meus filhos, recebi o subsídio, sendo que a minha mulher, também advogada, à data, neste momento a inscrição suspensa, portanto éramos 2 advogados, recebemos aquilo a que tínhamos direito e sempre com prontidão, com rapidez, com celeridade, o que é um absoluto contraste com o sistema público. Agora, dir-me-á, bom, porventura poderia haver mais alguns benefícios? Claro que sim. E as últimas direções da Caixa têm feito um esforço notável nesse sentido. Mas a experiência que tenho é positiva, a resposta é rápida. Eu próprio, aliás, como bastonário, embora não tivesse competências nessa matéria, empenhei-me muito para que a Caixa de Previdência criasse o seu site, para que comunicasse com as pessoas, para que informasse sobre os seus benefícios, porque há muitos benefícios que são inclusivamente desconhecidos. Agora, neste quadro há benefícios que ainda serão desconhecidos, mas existem, estão disponíveis e todos e todas poderão aceder-lhes. No quadro para onde caminharíamos, espero que a pergunta, ou digamos que o voto não seja maioritário, caminharíamos para um absoluto desconhecido. E acho, aliás, extraordinário que nós pretendamos optar por um caminho cujos contornos, cuja duração, cujas consequências ninguém conhece. E, portanto, ao fim e ao cabo, o que haveria aqui era uma reação epidérmica que iria causar danos por várias gerações. E sem querer fugir, portanto, à sua pergunta, direi que sempre que tive interações com a Caixa, elas foram positivas e devo também agora salientar, para que não restem dúvidas, que fui fortemente prejudicado, em razão da minha idade e em razão do mês em que faço anos, fui fortemente prejudicado com a última alteração ao regulamento. Fui daqueles que ficou na fronteira, mas do lado mau, do lado do prejuízo. Mas isso, obviamente, que tem de resultado, para mim, num prejuízo pessoal, não me leva a revoltar contra um sistema que, do ponto de vista estrutural, é muito bom para a preservação da independência, da dignidade, da advocacia, da assistência e da garantia da reforma dos advogados e advogadas. Que não se deixem seduzir pelo curtíssimo prazo, faça uma promessa de muita angústia no médio e longo prazo. Gostaria que os mais jovens advogados e as mais jovens advogadas pensassem que a Caixa de Previdência é deles, porque é nossa, e já é mais deles do que dos mais velhos, porque eles vão estar mais anos a beneficiar, a contribuir, a beneficiar da assistência, a contribuir para depois poderem receber. E que não se deixem seduzir por uma caixa de Pandora completamente imprevisível, por um caminho que ninguém conhece e que eu me atrevo a dizer que é efetivamente de um aventureirismo incompreensível, e que percebam que aqui não há nenhuma escolha, porque se os contribuintes, ou uma porção relevante dos contribuintes, fizesse a opção por um sistema geral, pelo Sistema Nacional de Previdência, naturalmente que isso iria ter um impacto violentíssimo na sobrevivência da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Portanto, nós não podemos retirar o universo contributivo, que é, aliás, um dos grandes trunfos, um dos grandes pilares de sustentação da Caixa. É o número de trabalhadores ativos que temos por cada pensionista. É uma rácio de fazer inveja e que nós temos de preservar e de manter. O que eu lhes sugeriria é que não se deixem ir nesta aventura, do meu ponto de vista, sem qualquer caminho conhecido, e que se empenhem na nossa Caixa, que é a Caixa de todas e de todos nós, a introduzir as melhorias que puderem ser introduzidas. Garantido que está, neste momento, um prisma de sustentabilidade que é asseverado por estudos reiterados, que são consultáveis, que são verificáveis, que são escrutináveis, e, portanto, que as camadas jovens da advocacia enfileirem pelos valores tradicionais que nos tornaram uma profissão insubstituível. E um deles é a nossa independência. Também o é a nossa sobrevivência, pois a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores funde estes dois valores, a independência e a sobrevivência. E com o acrescento, que vai também ele próprio em crescendo, da assistência. Portanto, mantenhamos-nos no bom regime, reformemos o que houver a reformar, mas não entremos na ilusão de algo que nem sabemos verdadeiramente o que é e do que ouvimos dizer mal constantemente.
ouvimos as pessoas queixarem-se dos atrasos, queixarem-se de uma assistência lenta, de enormes filas, de impessoalidade do atendimento e de enormes atrasos na concessão de benefícios e reformas. É para aí que queremos ir? Porque nós não sabemos bem para onde vamos, mas a irmos será para uma coisa deste tipo.